Oi, eu sou a Gabriela Cunha do Jornal de Lavras. Hoje eu tô aqui no Aeroclube de Lavras para mais um episódio do quadro O que Lavras tem a ver com isso? Hoje a gente vai responder a seguinte pergunta: o que Lavras tem a ver com a fabricação dos primeiros aviões e a criação da Embraer? Vamos descobrir! E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que Dieter Stein. Então, Dieter, fala pra gente, o que Lavras tem a ver com a fabricação dos primeiros aviões do Brasil e com a criação da Embraer? Então, a história de Lavras com a criação, fabricação dos primeiros aviões no Brasil e a fabricação do Bandeirante, que criou a Embraer, ela acontece de uma maneira indireta, né? É através da história de um pai de um morador de Lavras, né? Meu pai, no caso, né? Tem um nome enrolado, chamava Wilhelm Heinrich Friedrich Stein, né? Que é Wilhelm Stein, e que começou, ele veio aqui para o Brasil em 1937 e ele veio através de um convite do Getúlio Vargas para o governo alemão para fabricar os Focke-Wulf. A Focke-Wulf era um grande fabricante de aviões alemães. Era uma das maiores fábricas de avião da Alemanha e meu pai era um dos engenheiros da Focke-Wulf, né? E lá ele conheceu, inclusive, o dono da Focke-Wulf, criador da Focke-Wulf, que era o engenheiro Foca, né? E ele veio ao Brasil através do convite do Getúlio Vargas e montou a fábrica de aviões do Galeão, que foi a primeira fábrica a construir em série uns aviões aqui no Brasil, que foi o Focke-Wulf Weyr, que era um bimotor e que com isso começou, quer dizer, qual foi o interesse do Getúlio Vargas em fazer esse acordo? Foi criar uma mão de obra especializada para a indústria aeronáutica, para conhecer, né? Quer dizer, ele foi um visionário nesse sentido. Então, meu pai veio, fabricou acho que 40 aviões de treinamento. Primeiro eram 3 aviões que ele iria fabricar. E depois foi esse bombardeio, né, que era um avião bimotor, né, que era um avião semelhante a esse aí, né, e isso em 1937, quer dizer, há muito tempo atrás. Então, isso, de certa forma, começou a nascer a indústria aeronáutica no Brasil, né? E tinha o terceiro passo, era fabricar um avião que era um avião assim, que era considerado o avião mais moderno do mundo na época, que era o Focke-Wulf Condor, que era um avião de transporte, um avião de 4 motores, que era um avião que era considerado o avião mais moderno na época. Mas com o início da guerra, né, acabou não acontecendo, né? E aí meu pai ficou desempregado com a guerra, né? Porque era um acordo assim, mas ele resolveu ficar no Brasil, né? Viu a guerra estourando, né? E foi uma época interessante na vida dele também, porque ele foi contratado até por era um empresário mineiro, né? Era Joaquim Rolla, que era um empresário de cassino, essas coisas. Então, nessa época, ele trabalhou como engenheiro civil, nada com aviação, e construiu o Quitandinha, trabalhou no Cassino da Urca, né? E, enfim, e com o fim da guerra, ele estava nesse hotel, era um hotel fino na época, não era a época do cassino e tal. O ministro da aeronáutica que ele conhecia era o Trompovsky, Marechal Trompovsky, encontrou ele e falou assim: poxa, Stein, o que você está fazendo aqui, né? Aí, qual o apartamento que você está hospedado? Eu falei assim: não, eu trabalho aqui agora. Ele falou: pô, eu estava querendo falar com você. A gente está
com um problema para fabricar aviões lá em Lagoa Santa, né, lá perto de Belo Horizonte. Era uma fábrica do Baby Pignatari que ele não conseguiu realizar o contrato e a gente está querendo uma pessoa que tenha experiência, né? E aí, enfim, acabou que meu pai foi para Lagoa Santa, virou diretor de fabricação da fábrica de Lagoa Santa e lá ele fabricou o North American T-6, que é o avião da Esquadrilha da Fumaça, né? Quer dizer, então foram os aviões que ficaram conhecidos como a Esquadrilha da Fumaça e depois, durante, enfim, quando acabou, eles fizeram 80 aviões, isso é importante dizer, fabricaram 80 NAT-6s, lá na fábrica do Galeão foram 40 aviões que eles fabricaram, tanto de um quanto de outro, né? Então foi um número bastante grande. Aí quando acabou a entrega do último T-6, ele recebeu um convite de um brigadeiro que chama Brigadeiro Casimiro Montenegro, que foi a pessoa que fundou o CTA, né, e que fundou o ITA. Né, e ele estava querendo fazer um centro de pesquisa, ele tinha um sonho, eram visionários, vamos dizer assim, né, que eram pessoas que queriam construir a indústria aeronáutica no Brasil, e ele enfim, convidou meu pai para fazer um centro de pesquisa que poderia a ser no futuro um início de uma indústria aeronáutica. E aí meu pai, como trabalhou na Focke-Wulf, na Alemanha. A Focke-Wulf era uma das grandes fabricantes de avião, né? E ele conhecia muita gente, ele conhecia inclusive esse professor Focke, que pela NASA é considerado um dos inventores do helicóptero, quer dizer, é um cara assim, altíssimo nível, né? E aí meu pai comentou com ele, falou assim, olha, por que você não traz ele para o Brasil? Porque ele está com problemas lá, a Alemanha com a guerra, ela está destruída o campo, a indústria aeronáutica, né? E aí ele sugeriu de convidá-lo para vir para cá e falou assim, olha, poderia trazer a equipe dele, inclusive. Aí o brigadeiro Montenegro ficou empolgado e falou assim, você conhece ele? Ele falou, poxa, eu tenho uma hora de intimidade com ele. E aí mandou uma carta para ele e ele ficou empolgado em vir para o Brasil. E vir para o Brasil com toda a turma dele, de cientistas, de designers, especialistas em motor de avião. Quer dizer, era uma equipe pronta para começar uma fábrica de aviões. E aí eles vieram para o Brasil, vieram para o CTA e ficaram lá num centro de pesquisa. E ele tinha um projeto na época, ele era muito envolvido com helicópteros, né? Então ele tinha um projeto que ele estava desenvolvendo na época, que era um avião que levantava voo como um helicóptero e depois voaria na horizontal, né? E ele trouxe o projeto, inclusive. E aí eles veio todo mundo, veio aquela turma, né? E começou a fazer esse projeto. Esse projeto tinha um problema sério, ele necessitava de uma turbina que era da Rolls-Royce, que é uma fabricante de motores e carros inglesa, né? Mas acabou que eles não forneceram essa turbina e o avião ficou com problemas, que eles tentaram colocar um outro motor que acabou não dando certo, né? Mas enfim, aí essa equipe se desfez depois de muito tempo, né? Acabou não viabilizando o projeto, mas essa equipe, com essa turma, segundo inclusive o brigadeiro Montenegro, foi a responsável pelo início da Embraer, que possibilitou que nascesse a Embraer no Brasil, porque era uma equipe pronta para fabricar aviões, né? Então, graças a essa equipe, foi possível fabricar o Bandeirante, que foi um projeto que chegou
era de um projetista francês, Max Holst, né? Mas esse avião só foi possível ser fabricado porque tinha essa equipe. E aí fizeram o Bandeirante, né? E que foi um sucesso, né? Inclusive eu me lembro agora, poxa, eu estava lá, eu vi o Bandeirante voar pela primeira vez, né? Voei no Bandeirante, inclusive, com uma coisa que é pilotado pelo Osiris Silva, que foi um dos criadores da Embraer, né? Então, com o Bandeirante é que foi possível nascer a Embraer, porque era um avião simples, vamos dizer assim, e que foi muito importante na criação, na utilização de linhas aéreas aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, e foi um sucesso de vendas, né? E o meu pai, além de ter participado da criação do protótipo, né, com essa equipe da Focke-Wulf, ele participou da criação da linha de montagem da Embraer, né? Tem uma história interessante, porque ele estava para se aposentar. Meu pai nasceu em 1899, quer dizer, e é engraçado, ele se tornou, inclusive, engenheiro aeronáutico por causa do Santos Dumont. Aí você vê que ele é velho, entendeu? Né? Inclusive, ele achava que o Santos Dumont, pelo nome, né, Santos Dumont, era francês. Quando ele veio para o Brasil, que ele descobriu que ele era brasileiro, e ficou empolgado com isso. E todas as coisas dele, ele gostava muito de agro, né? Aliás, se ele viesse aqui em Lavras, ele ia ficar empolgado com a UFLA, porque ele tinha plantação de laranjas, essas coisas todas, e, claro, chamava Fazenda Santos Dumont, né? Tudo dele era Santos Dumont. E aí, ele, vamos dizer assim, ele estava como ele já era mais idoso, né? Ele era obrigado a se aposentar, acho que com 70 anos, né? Eu tenho a impressão que era isso. E aí o Osiris, inclusive, fez um requerimento ao Ministério da Aeronáutica, né? Pedindo para que ele não se aposentasse, porque ele era fundamental para a criação da Embraer, para participar da criação da linha de montagem e tudo isso, né? E com isso ele ficou mais tempo e trabalhou até com uma idade bastante avançada, né? E depois do Bandeirante ainda, ele participou da criação, a Embraer fez um contrato com a Aeromac italiana para fazer um caça-jato que se chamava Chavante. Ele foi para a Itália, ainda participou disso, aí depois ele se aposentou, né? E, quer dizer, é lógico que eu sou o filho, aí a gente tem o maior orgulho do pai, né? Mas tem muitos livros que citam ele como uma importante contribuição para a indústria aeronáutica, para a criação de uma mão de obra na aeronáutica, porque quando ele chegou aqui no Brasil, era impressionante, não tinha operários especializados em soldar alumínio, tudo era importado. Então, a criação de uma mão de obra especializada, ele teve uma participação muito grande, né? E recebeu, ele recebeu das mãos do Castelo Branco, presidente do Brasil, uma ordem do mérito aeronáutico pelos serviços relevantes que ele fez para a aeronáutica, para a criação da indústria aeronáutica brasileira, né? Então, tem muita história. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Então, acho que através da história do meu pai é que Lavras tem a ver, né, de uma maneira indireta, com a história toda da criação da aeronáutica aqui no Brasil. Muito obrigada por nos contar um pouco dessa história, mostrando cada vez mais que Lavras é a esquina do mundo. E você continue acompanhando o Jornal de Lavras. www.jornaldelavras.com.br. A informação